Ainda está repercutindo muito e vai repercutir durante muito tempo, né, a questão lá dos Yanomamis, né, lá em Roraima. Inclusive ontem, né, o Barroso, ministro do Supremo, é curioso, né, que aqui no Brasil algumas instâncias de poder que não deveriam ter tanto protagonismo midiático acabam tendo, né, a ponto da gente chamar o Alexandre Moraes de Xandão, né, o Luiz Roberto Barroso, parece que são pessoas íntimas, né, parece que são pessoas do nosso convívio, né, eu particularmente não gosto muito disso. Acho que esse pessoal tem que ficar dentro daquele, não do anonimato, mas dentro de uma certa descrição, que dentro de uma liturgia, né, que o cargo deles exige. Mas o Barroso ele abriu, né, pediu para abrir uma investigação sobre o crime de genocídio, né, ocorrido lá em Roraima. No Fantástico, né, teve uma reportagem muito comovente, né, da Sônia Bride, que na verdade, a meu ver, aquilo ali é um documento histórico, né, aquilo ali vai entrar para a história do Brasil de uma forma muito ruim, obviamente. E aí surge, né, uma questão, né, de onde que tem, assim, sei lá, esse ódio, né, em relação à Amazônia, em relação ao índio, em relação às riquezas naturais. Por que as pessoas não gostam de ver uma árvore em pé, que imediatamente querem derrubá-la sob aquela ideia que aquilo ali é um atraso, que a gente tem que criar gado, tem que plantar soja e tem que fazer mineração de lítio, de nióbio, de cassiterita, de ferro, de ouro, de diamante, o diabo. Obviamente que no Brasil, né, isso tem assim uma data de início, né, que foi lá final da década de 60, década de 70, durante o regime militar. Você está vendo aqui do lado e aqui embaixo, né, algumas fotografias, né, desse momento de expansão e de exploração da exploração econômica da floresta amazônica. Então você tem aí imagens, né, da Transamazônica, você tem imagens, né, de grandes projetos agropecuários, e perceba a mensagem, as mensagens são muito fortes, né? Vencemos o inferno verde, chega de lendas, vamos faturar, né? Então algumas pessoas sempre viam a Amazônia, né, como um entrave ao desenvolvimento do Brasil, né? Então, além de você ter que tirar a floresta para você colocar ali projetos de mineração e projetos agropecuários, você tinha que tirar o índio, né, visto como preguiçoso, como indolente, e dentro daquela coisa, né, que ele deveria ser integrado à sociedade capitalista, urbana e etc. Bom, como eu falei, sempre existiu aquela ideia, quem viveu aí nos anos 90, né, princípio dos anos 2000, acho que uma das primeiras fake news que começou a surgir na escola, assim, né, é que livros americanos, livros didáticos americanos, europeus, colocavam a Amazônia como território internacional. Tipo, o Brasil não tinha condição de cuidar, né, de todo esse potencial que a Amazônia representa, então que nós deveríamos entregar este potencial aos americanos, aos europeus que saberiam cuidar. Lembra que agora até de um artigo, né, do Cristóvão Buarque, para quem não sabe, Cristóvão Buarque foi filiado ao PT durante muito tempo, foi governador do Distrito Federal, foi ministro da Educação, foi reitor da UNB, e ele até, né, rebatia esse tipo de discurso, né, falando, quer dizer então que o Louvre, né, nós vamos pegar lá as peças, né, que pertencem ao Egito e vamos devolver, ou seria, né, da mesma forma, seria justo que aqueles países, né, colonizados que foram pilhados, né, por europeus deveriam reaver as suas riquezas de volta, né? Era uma ponderação que ele fazia comparando essa situação com a Amazônia, mostrando, né, que esse discurso era um discurso colonialista, imperialista, etc. Fato é que, de fato, essas teorias conspiratórias, né, de que de fato os gringos queriam e querem dominar a Amazônia, isso tomou o imaginário dos brasileiros, principalmente dos militares e de alguns políticos, em especial o próprio Bolsonaro.
Então, tipo assim, por que não pode criar reserva indígena? Por que não pode criar terra indígena? Porque aquele território seria praticamente um território autônomo, pertencente a essas comunidades originárias, e que em determinado momento essas comunidades fustigadas, né, ou melhor, influenciadas por ONGs internacionais, por governos internacionais, buscariam a independência daquelas regiões, daquelas terras indígenas. E aí eles fazem até comparações com o que aconteceu, o que acontece com o Quebec no Canadá, ou mesmo o território Inuit no Canadá e coisas do tipo, né? Então, qual que é a ideia? Nós temos que ocupar a Amazônia. Então, temos que ocupar a Amazônia com gente, né, com garimpeiro, com pecuária, enfim, para que quanto mais brasileiros você tem ali, mais você garante a soberania da Amazônia contra essa investida, né, dos países ricos em relação ao Brasil. Obviamente, né, que ao longo, né, desde a Constituição de 88, essas terras indígenas elas foram criadas, né, e ao contrário, né, elas não sofrem pressão externa para se tornar independência, elas sofrem pressão exatamente de projetos econômicos, né? Tem uma situação muito complicada, né? Dos Guarani Kaiowá lá no Mato Grosso, né? Onde, tipo assim, o que restou da reserva dos caras é uma coisa muito pequena porque foi praticamente tudo tomado pelo agronegócio, né? Então, assim, obviamente que essas teorias conspiratórias, elas embalaram e embalam até hoje, né, um discurso tipo assim, é melhor ter garimpeiro, né, do que ter um estrangeiro. Mas obviamente que a gente tá falando assim também daquela coisa meio sei lá, uma coisa meio de corrida do ouro, né? Que eu vou para a Amazônia, vou derrubar a floresta, vou fazer garimpo e vou ficar rico, né? Então, assim, o que acontece de fato é uma desinformação muito grande. O que acontece de fato é uma destruição, porque as formas de exploração deles são muito rudimentares. Aliás, eu não sei se tem outra forma que seja mais sustentável. E o resultado é isso, né? Uma coisa que se discutiu também é como é que o índio morre de fome se ele está na mata, que tem tanta caça. É que está o problema, né? Porque esse garimpo, né? Percebo que os caras assim provocam erosões gigantescas, matam os rios e matam consequentemente os peixes. Então você não tem o peixe, obviamente. Quando você tem ali uma galera fazendo aquele empreendimento, obviamente que você fustiga, você espanta a caça. Então não tem caça, não tem peixe, e para piorar a água é poluída pelo mercúrio, né? E naquelas poças que se formam, acaba então tendo o desenvolvimento do mosquito da malária. Então você tem a fome, a malária e o contato, né, com esse agente exógeno, né, no caso o garimpeiro, que acaba também levando uma série de doenças, né, para essas aldeias, né? Então, ou seja, é uma situação muito dramática. Obviamente que isso sempre existiu desde a década de 70 para cá. Aliás, numa época, né, década de 70, 72, é a Conferência de Estocolmo, né, na Suécia, que começa a falar sobre desenvolvimento sustentável, que começa a falar sobre aquecimento global, e o Brasil caminhou totalmente na contramão, exatamente em vez de aderir ao discurso de preservação, aderiu ao discurso de exploração da mata. E o resultado é esse, não tem meio termo diante de uma exploração tão predatória dessa forma, né? É isso.